Coliseu Romano. Até hoje, um dos monumentos mais visitados do mundo. Mas o que houve ali que tanto atrai as multidões? Além de ser um palco para as lutas de gladiadores, caça de animais e simulações de batalhas, o Coliseu era um anfiteatro onde os cristãos mostravam a força de acreditar em Deus, de resistir e de dizer não às ameaças. As feras eram soltas, famintas e os cristãos despedaçados em nome da fé. Sem dúvida, era sempre o espetáculo mais aplaudido. O espetáculo que deixava eufórico o povo romano e que era a diversão dos imperadores. Hoje, aquela euforia não se encontra mais lá. Os imperadores morreram, Roma caiu e o Coliseu, em ruínas, faz lembrar que a única sobrevivente foi aquela que eles quiseram exterminar na arena: a Igreja Católica. A história parece voltar atrás. Os cristãos vão ser postos na arena de novo? E o mundo vai aplaudir esse grande espetáculo? Assim que o blog foi criado, a gente começou a procurar a mídia para que isso pudesse ser divulgado de alguma forma. Esse grupo de mães organizadas decidiu que era o momento de criar uma plataforma segura para poder depositarem, armazenarem ali aquilo que elas entendiam serem provas importantes para que as pessoas conhecessem o que eram de fato os arautos do Evangelho. Eu não sei assim, até que ponto assim, você pode deixar claro, né, que você é confiável. Então, a única maneira de você realmente poder mostrar isso pra gente é fazendo o seu relato para o Ministério Público com o seu CPF, como todos colocaram ali. Recentemente, ele deu uma declaração dizendo que os arautos do Evangelho são maravilhosos e que durante seu período de comissariado ele não encontrou nenhum tipo de irregularidade. A gente levava para a igreja e para a igreja não estava tendo retorno. Então, a gente decidiu que nós precisávamos fazer algo um pouco maior. Devido a esse barulho provocado por esse grupo de desafetos que induziu tanto o poder público quanto o poder eclesiástico ao erro, a verdade foi esta, foi decretada uma visita apostólica em 2017. Foram visitadas todas as sedes, os 4 continentes onde temos presença de atuação mais intensa. Todos os membros foram entrevistados. A conclusão dos visitadores é de que não havia elementos para dar continuidade a nenhum tipo de processo, porque nada daquilo que havia sido acusado foi encontrado. Ora, mesmo assim, para o bem ou para o mal, o mesmo dicastério resolveu nomear um cardeal como comissário, que a instituição acolheu, porque é uma instituição católica, e acolheu de braços abertos o cardeal, que também visitou as casas e continua conduzindo a instituição. O Vaticano nomeou um comissariado que foi liderado pelo Dom Raimundo Damasceno. Dom Damasceno foi escolhido
para que ele pudesse fazer uma investigação a respeito das denúncias. Não havia uma atitude proativa em procurar as vítimas, assim pelo contrário. As vítimas procurando Dom Damasceno. Ele é uma pessoa horrível. Ele não me recebeu bem, ele não queria saber das denúncias. A obrigação dele era ter ido até as vítimas. Primeiramente, vamos dizer o que não é o comissariado. Não é uma medida punitiva, não é uma investigação policial ou penal. O comissariado é uma manifestação do interesse, da Santa Sé por aquela instituição religiosa, com a finalidade de quê? De ajudá-la a crescer e a superar positivamente eventuais carências ou dificuldades. Todo advogado, quando ele assume essa profissão, quando ele assume essa responsabilidade, ele assume sobretudo um compromisso com a verdade. E eu acho, nesse sentido, muito desagradável que, por exemplo, uma advogada, como é a minha tia, chegue e diga, assim, uma inverdade, como, por exemplo, que Dom Damasceno não escuta as pessoas. Nós sabemos que escuta. Aliás, como escutou a mim, ele me recebeu a mim, recebeu a minha família. Dom Raimundo Damasceno Assis é altamente conivente. Ele não se move. A gente pode perguntar qual foi a decisão que Dom Raimundo tomou, se é de conhecimento de alguém, porque não é possível que em 6 anos de comissariado não tenha uma medida que esse senhor tenha tomado que não seja conhecida das pessoas. É necessário distinguir, quando se fala de denúncias genéricas, não detalhadas, e algumas poucas denúncias mais específicas. Devo dizer que quanto às alegações específicas, foram todas elas devidamente investigadas, inclusive com a colaboração de profissionais externos e pelos tribunais eclesiásticos também competentes, não ligados aos arautos, mas de fora da instituição. Todas essas denúncias foram arquivadas, tanto em nível civil, como também em nível canônico. Os arautos ganharam todas. Todos os processos foram vitoriosos, não só em nível de direito canônico. Então demonstra que foi um trabalho magnífico feito pelo Dom Damasceno, apenas reconhecendo o extraordinário trabalho que vocês fazem de evangelização. E num momento que a gente tem dificuldade na igreja de vocações sacerdotais, nós vemos em todas as ordens, os senhores estão esplendorosamente, uma explosão de vocações que o Brasil precisa. Isso é um rejuvenescer da igreja. As vozes eram unânimes. A justiça civil e a justiça eclesiástica sentenciaram. São inocentes, não há crime. Mas não era isso o que a mídia e o pequeno grupo de desafetos queriam. Era como se o espetáculo tivesse sido cancelado de última hora. Eles queriam ver o sangue no palco e ouvir os gritos da multidão. O meu desejo é que esse povo seja preso. Eu já tinha matado pelo menos uns 2 desses. Eu já tinha entregue também aos meios de comunicação, então nós já teríamos algumas matérias que iriam ao ar. Os ataques à Igreja Católica são ataques de intolerância religiosa, são ataques que colocam em risco toda essa construção de fraternidade, de modo de vida, valores dos seus integrantes. Quando nós permitimos que isso aconteça sem punição, nós estamos colocando em risco toda essa obra, toda essa construção e a própria dignidade daqueles que integram esse grupo. E a Constituição brasileira veda esse tipo de prática. Então, o que acontece? Num ambiente de polarização ideológica, num ambiente de redes sociais massivas, manipulando aí informações, imprensa às vezes também entrando, ainda que inconscientemente, nesse jogo da ciranda ideológica. Nós temos às vezes juízos pré-formados,
que são muitas vezes rigorosos com determinados segmentos e condescendentes com outros segmentos. Na realidade, eles buscam aquelas provas indevidas que haviam nesses processos sigilosos, trazem do processo sigiloso sem autorização judicial, distorcem a prova e apresentam como se os arautos ainda estivessem sendo investigados, como se aqueles fatos fossem verdadeiros, como se aqueles fatos já não tivessem sido demonstrados cabalmente como inverídicos. Pois se dessem no suposto documentário os resultados das investigações, talvez não tivessem o público que desejam, não causassem o escândalo, não é? Isso resvala à intolerância religiosa. Esse posicionamento tão contrário, uma ordem que faz um trabalho social belíssimo, quer seja na parte das missas, quer seja na parte das catequeses, enfim, visitas em hospitais, visitas a famílias. O que talvez seja difícil para uma pessoa que não professa essa fé é entender que existem pessoas que voluntariamente decidem viver assim, sob um aspecto de disciplina. E por que elas o fazem? Porque decidem abdicar de determinadas emoções para viver algo extraordinário sob sua visão, algo que lhes é sagrado. Não se pode vulnerar a honra de alguém porque possui um meio de vida diverso do seu. O que eu posso dizer é, como arcebispo, tendo a minha vida inteira, 28 anos dedicados a acompanhar os padres do mundo inteiro, junto a São João Paulo II, o que eu posso dizer é que eu gostaria, e na minha oração eu faço esse pedido, que muitas realidades da Igreja Católica tivessem a profundidade, tivessem a seriedade, tivessem a autenticidade dos arautos do Evangelho. Os arautos do Evangelho fazem um trabalho que não conhece fronteiras. Em nome da Igreja Católica, eles ensinam a doutrina, constroem igrejas, formam sacerdotes, visitam hospitais, escolas e comunidades carentes, administram paróquias, promovem a cultura e a educação, estimulam a devoção, contribuem para a preservação e incremento da arte sacra e da arquitetura religiosa, orientam a juventude, consolam os enfermos e levam a esperança de casa em casa. Proporcionam, portanto, uma assistência espiritual e material. Isso tudo se realiza neste momento por mais de 70 países, transformando as letras do Evangelho em estilos de vida. Apesar de tudo isso, enquanto uns se ocupam com fazer o bem, outros se dedicam a falar mal. O superior encarregado falou assim: Pedro, você vai ser dupla de donativo, que era um captador de recursos. Você vai viajar pelo Brasil e vai coletar essas doações para nós. E aí eu percebi que era uma máquina de dinheiro aquilo. Que eu estava ali fazendo parte de uma engrenagem que trazia dinheiro, só isso. A gente ouviu muitas coisas a respeito da questão financeira que levantavam uma certa suspeita. As instituições religiosas, as organizações religiosas, elas possuem até imunidade tributária. Isso significa que a Constituição as coloca dentro de um patamar em razão da relevância do trabalho que desenvolvem, em razão até mesmo do grande envolvimento social com a formação de valores do nosso povo. O religioso eu vejo como a coisa mais normal ele sim viver de doações, e ele precisa viver de doações. Porque a partir do momento que ele vive de doações, ele utiliza duas formas de vida. A forma de vida dele cumprir a sua missão fazendo apostolado, e ele manter a congregação da qual ele pertence. O comissariado solicitou a ajuda de um escritório de contabilidade especializado em auditoria para essa questão da parte econômica, financeira
administrativa dos Arautos do Evangelho. O resultado foi claramente positivo, não tendo sido encontrado qualquer irregularidade na parte econômica, financeira e administrativa. A gente vive de doações e não falta, tem sempre pessoas nos ajudando. Pergunta que a gente quer, que precisa, Deus não deixa faltar. Impressionante, né? E quando fala Santa Madre, se algum dia faltar, dê glória a Deus também por isso. Porque sempre a gente tem benfeitores, graças a Deus que não falta pra gente nada da providência de Deus. Veja, uma associação civil, ela pode receber doações? Obviamente pode, qualquer um pode receber uma doação e não há problema algum com isso. Pode um indivíduo voluntariamente dispor de parte de seus recursos para tanto. Aliás, qualquer um é livre no Brasil para dispor de seus recursos validamente desta forma. Não há nenhum embaraço jurídico para tal prática. Se eu procuro o bem das almas, o dinheiro vem por acréscimo. E se eu procuro o dinheiro, eu fico sem as almas e sem o dinheiro. Quando estávamos em missão, o objetivo principal era fazer bem às almas. O Monsenhor João sempre frisou: se a gente vai com a intenção de ganhar dinheiro, a gente perde o dinheiro e perde as almas. Eu comecei a minha experiência através da vida missionária das duplas de donativos, aonde fatos e fatos de pessoas que recebiam graças, bênçãos por esse trabalho levado pelos irmãos Arautos do Evangelho, do qual me fez muito bem todo esse trabalho. Passou o tempo, me mandaram para dupla. Eu fui dupla, fiquei em dupla de missionários pelo Brasil inteiro. Acho que nós fomos a terceira dupla a ir para o Amazonas durante toda a história do grupo. Se a gente vai com a intenção de fazer apostolado, Nossa Senhora vai dar as almas e vai dar o dinheiro que a obra precisa. Então, assim, a nossa intenção era fazer bem as almas. Tanto que era muito comum, às vezes, alguns que estavam me acompanhando até puxavam minha orelha, porque minhas visitas demoravam muito, às vezes ficavam 3, 4, teve visita que durou 6 horas, porque famílias animadas começavam a perguntar e a gente ia e se entusiasmava, e porque a gente estava fazendo bem. Se ele utiliza aquela forma de vida dele, fazendo apostolado, e ele dentro, digamos, ele é uma pessoa que arrecada doações, donativos e etc., é a coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque ali ele está cumprindo a sua vocação. E precisa de gente com fé, precisa de gente com valor, precisa de gente que tenha sido formada bem, formada numa boa academia, depois passando por uma universidade pontifícia, depois conhecendo bem toda a doutrina. O termo academias, gente, qualquer pessoa que entrar para uma faculdade será dos termos que mais irá escutar. Academia, que é uma faculdade, uma academia. Então o termo academia nada mais é do que os colégios, o Monsenhor João se referindo à necessidade de formar estas novas vocações. A gente diria, o que é isso, Bagar? O Dr. Plínio já tinha previsto, ele já profetizou que viria um grande castigo sobre o mundo que se chama Bagar. No mundo contemporâneo há muitas crises. Isso não são apenas os arautos que dizem. Basta ler qualquer noticiário. Crise na família, crise na educação, crise na economia, crise de valores, daí para frente. Essas muitas crises não têm senão, como dizia Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução, um ponto de partida. É a crise no homem. O homem está em crise. A partir do momento em que o homem está em crise, tudo aquilo que ele faz vai fazer dentro dessa crise. E quando ele estava na França, numa ocasião com alguns amigos, ele viu uma confusão no tráfego e uma palavra francesa que vai designar uma confusão, uma mêlée, carros que se engavetam no trânsito. Eles dizem bagarre, uma grande confusão, uma encrenca. Ora, a partir dessa palavra francesa, criou-se um jargão interno para justamente indicar esta crise pela qual a humanidade está passando. Associando a isso um pensamento religioso, que é aquilo que Nossa Senhora em Fátima, a aparição de Fátima, aí é matéria de fé. Nossa Senhora em Fátima previu que haveria um grande cataclisma internacional mundial se a humanidade não se convertesse, não mudasse de caminho. Daí o termo bagar para indicar justamente esse destino para o qual a humanidade parece encaminhar-se se não muda de rumo.
Eu posso sintetizar isso com uma palavra francesa, bagarre. Não propriamente o desejo de querer destruir. Há nesse pensamento nosso, dos arautos do Evangelho, o desejo de pedir a Deus, nosso Senhor, uma grande intervenção sobre a humanidade, para que a humanidade retome o bom caminho. Daí uma devoção, outra devoção francesa, Grand Retour, um grande retorno da humanidade para o caminho do qual ela nunca deveria ter saído. Pelo tempo que eu estive na região, realmente eles têm conhecimento técnico sobre armas, possuem armas, aprender a defesa pessoal. Eles dizem que é para a proteção das dependências da instituição e dos seus integrantes. Veja bem, uma pessoa que pratique tiro desportivo não está fazendo nada de ilegal. É-se livre dentro da instituição para escolher o seu próprio hobby. Os arautos respeitam a liberdade. Um quer ser pintor, um quer fazer o hobby dele é pescar, outro hobby justamente é o tiro desportivo, outro hobby será o clube de xadrez. É-se livre para praticar o seu próprio hobby. Agora, isso é um modo, inclusive, de deformar a realidade, fazendo com que aquilo que é legitimamente praticado se torne quase sinônimo de crime. Por exemplo, fazer karatê, jiu-jitsu, etc. A instituição deixa completa liberdade para que seus membros possam, dentro da lei de Deus, em primeiro lugar, e das leis civis, praticar os seus hobbies. A vida religiosa é uma escolha e absolutamente ninguém está obrigado a abraçá-la se não é chamado por Deus. Quando alguém decide deixar a vida comunitária, é livre para fazê-lo. E a comunidade o apoiará para que isso não prejudique a sua nova forma de vida. Quando estive com o Monsenhor, ele me acolheu de uma maneira assim incrível e me orientou, falou: seu Treze, o senhor tomou a decisão da vida matrimonial, é uma decisão que é própria do Espírito Santo, me ofereceu o que o senhor precisa para começar a sua vida, se dispôs a tudo, né? Deu o telefone dele, para o que eu precisasse, poderia ligar para ele, e me encaminhou para essa vida de uma maneira assim muito calma, muito paternal. Chegamos à conclusão de que de fato era melhor eu seguir para a via matrimonial. Era uma decisão que eu não tinha coragem de tomar, e assim, por conselho sacerdotal, ele me ajudou e me apoiou tanto antes, durante e depois. Eu fui pedir o encarregado meu, avisei, né, que estava aquém ao meu desempenho, a minha entrega para a vida de comunidade, e informei que queria fazer uma experiência fora. E ele, com toda a solicitude, muita bem-querença, me apoiou, falou que para o que precisasse ele estaria ali à disposição. Tanto foi isso que logo quando eu saí eu fiquei um tempo, né, em casa para processar tudo aquilo. Mas logo na primeira oportunidade ele falou: se precisar de emprego, a gente ajuda. Qualquer vinculação humana, né, no trabalho, num partido, numa comunidade, num relacionamento, todo vínculo que você estabelece, se ele é autêntico, se ele é genuíno, cara, se você se desliga disso aqui, vai ter dor. Tem aquilo que a gente poderia chamar de experiência de luto. Dizer que se há sofrimento é porque houve abuso prévio anteriormente é fazer uma passagem lógica totalmente mentirosa. O sofrimento há. Se há abuso. Se há abuso e eu me desvinculo, não vai haver sofrimento, vai haver alívio, né? A sensação que eu sinto hoje é saudade. É muita saudade. Eu tenho muita saudade. A vida dentro da associação, dentro dos arautos, ela não é só bonita, ela é extraordinária. E se eu pudesse, eu pegaria meus filhos e diria: olha, vocês vão para lá, para os arautos, vocês vão ficar lá, porque é extraordinário. Saudades do convívio, saudades daquilo que tinha
que era algo que todos buscavam uma coisa só. E buscam algo só. Santidade. E assim, as pessoas falam assim, mas eles estão lá nos arautos, eles não são preparados para estar no mundo. Ledo engano. Porque quando a gente fala de um negócio, a gente fala de um plano de negócios. Analisar mercado, fazer pesquisa, coletar informações, identificar cliente, né? E os senhores fazem isso muito, muito bem feito. Então, nos quadros da Ampare, por exemplo, a gente fala até com orgulho disso, tem jovens que hoje estão estudando direito, jovens que estão estudando medicina, jovens que estão estudando engenharia. Então, isso é algo de muita alegria para nós, essa formação, mostrando que estamos no caminho certo, que valeu a pena e que o jovem vai ter um futuro aí pela frente. Se daqui a algum tempo eles resolverem, por exemplo, prestar vestibular, e se eles saírem da instituição, eu fico absolutamente tranquila com relação a isso. Eu sei que, claro, a qualquer momento eles podem chegar para mim e dizer, olha, mãe, já foi suficiente esse tempo que eu permaneci na instituição e eu já decidi que eu não quero ser religioso ou não quero ser religiosa. Eu vou ficar absolutamente tranquila. Por quê? Porque além da formação católica e moral primorosa, a formação intelectual é de excelência. Agradeço aos arautos. Hoje, por muitos colegas, sou elogiado pela organização, pela forma de falar, pela forma de escrever. E eu atribuo muito disso, muito mais do que a própria Faculdade de Direito, ao que eu aprendi e vivi dentro dos arautos. Em nenhum momento eu deixo de pensar naquilo que foi, porque aquilo faz parte da minha vida. Interessante que eu já fiz algumas experiências, não fazendo assim, dentro do que eu aprendi, e fazendo dentro do que eu aprendi. No meu laboratório pessoal, eu vi que o que eu fiz contra ou fora daquilo que eu aprendi, deu errado. Eu fiz igual, eu fiz e aceitei aquela forma de ser e fiz e procurei replicar aquela forma de ser, deu certo. Eu conheço particularmente, né, duas pessoas que eu quero muito bem, assim, que eu tenho muito próximas, que são ex-arautos, né, dois músicos de primeira linha. E são pessoas de uma sensibilidade artística, musical, de primeira linha, assim. Gente que eu falei, puxa, que coisa impressionante, né? Um homem, uma mulher que tem uma vida, né? Uma vida de dedicação à igreja, né? De entrega de si à igreja, e com um amor à beleza que eu sei que eles só puderam aprender porque tiveram uma educação na qual lhes foi oferecida a beleza da música, a beleza da ordem, a beleza da harmonia. Manchar a reputação de um representante acaba maculando a imagem de toda a sua instituição. Não era outra a intenção dos que crucificaram Jesus Cristo, o fundador da Igreja. Antes de ser pregado na cruz, ele foi submetido a humilhações, torturas e julgamentos sem que houvesse causa para a sua condenação. Mas, se não havia crime, era preciso inventar. Aqueles que procuram imitar a Cristo acabam sendo condecorados com as mesmas insígnias. As palavras, elas têm poder. Você utiliza dentro de um determinado discurso palavras fortes e essas palavras elas podem ajudar a emocionar, a levar a determinadas conclusões. O mundo já teve lideranças que conduziram toda uma sociedade para conclusões equivocadas, tomando por base as palavras certas que tocavam e ajustavam as emoções no momento adequado. Mas o ponto principal é: qual é a prova? Esse BO, essas declarações dessa menina foram comprovadas falsas. As declarações todas falsas, porque a polícia, no inquérito policial, ouviu os pais dessa suposta vítima, ouviu as amigas da época, ouviu os ex-namorados
E todos alegavam que ela mentia, que não era verdade o que ela falava, que aquilo não correspondia com a verdade. O que ocorreu anos atrás, pelo que eu sei, já foi esclarecido. E nada pesa do ponto de vista canônico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da lei civil, nada pesa, tudo foi esclarecido. Então, isso nos causa alegria. Houve acusações, isso não ficou em branco, como diz, não é? Na linguagem popular. Foi se averiguar, instauraram-se processos, não é? E a lei funcionou. E o que se chegou, não é, a um bom termo para dizer, olha, todas as acusações que foram feitas contra o fundador, elas foram refutadas. De modo que eles estão bem, não é, com a justiça, seja civil, seja canônica. Tudo aquilo que foi dito não foi comprovado, não tem provas, não é? Ao contrário, as pessoas, as famílias, não é, se manifestaram quando ficaram sabendo desses comentários, dessas acusações, a favor do Monsenhor João Cladias. Para a justiça, quem faz uma denúncia falsa é um criminoso. Existem diversos tipos penais que tratam dessa matéria. Essa pessoa ela pode ofender a honra de alguém imputando-lhe uma conduta criminosa inverídica. É o chamado caluniador. Quem faz uma denúncia falsa sabendo-a inverídica incide um tipo penal, é a denunciação caluniosa. Isso é muito sério. Veja, quem acusa alguém falsamente incide em um tipo penal. Porque a gente costuma dizer, né, que o crédito, a credibilidade, a gente pode perder em 1 ou 2 segundos de uma mentira e vai levar 10 anos ou 20 anos para recuperar. Então, é preciso que a gente exerça o jornalismo, tanto o impresso como na mídia eletrônica, com essa noção de que não podemos ultrapassar alguns limites e que nos dispensem de ouvir as pessoas que serão atingidas pela nossa notícia. Qual é a conclusão a que se submete depois que a acusação é feita? A honra de um homem já falecido foi vulnerada. E depois de provada a sua inocência e depois de sua morte, a sua memória é violentada com base em acusações que já foram desmentidas em processos judiciais. O que se pretende com isso? O que se pretende revolvendo um tema usando expressões odiosas? Posso dar testemunho pessoal de inúmeras vezes em que Monsenhor João, mesmo às vezes contrariando o seu pensamento, o seu modo de pensar, foi fiel, foi obediente ao Papa e aos bispos, a qualquer Papa e a qualquer bispo. Posso testemunhar que Monsenhor não fazia seleção na sua obediência. A obediência era um ato de fé a quem recebeu o carisma do pastoreio, independentemente do nome, independentemente da figura. Foi um homem de Deus e foi um homem da igreja. Tudo que eu presenciei sempre foi dentro dos limites, não digo dos limites só, mas eram dentro de um profundo respeito, de um profundo desejo de fazer o bem pelo outro. E muitas vezes esse afeto de Monsenhor não se manifestava por um aperto de mão ou por um olhar, mas era sobretudo por um doar-se, muitas vezes por um sacrifício pelos outros. Era muito especial o trato com ele, porque ele sabia unir dois opostos que aparentemente se excluem, porque ele era ao mesmo tempo muito cerimonioso, muito respeitoso, mas sem ser frio, sem afastar as pessoas de si. Então, ele era de um afeto muito sensível, muito paternal, mas ao mesmo tempo
sem nunca ultrapassar esse limite de respeito. Quando se retrata que alguém foi acusado e se omite que essa acusação redundou na absolvição, no arquivamento do inquérito, essa informação tenta inculcar na mente de quem a recebe uma inverdade, tenta alardear, portanto, fatos que não correspondem à verdade. E, portanto, isso é mera desinformação, é um desserviço à sociedade e uma ofensa gratuita à honra de quem é acusado. No caso da escola base, ou do reitor da Universidade de Santa Catarina, nós, jornalistas, fomos os executores da pena de morte. O Brasil não tem pena de morte, mas nós, de alguma forma, contribuímos para que as pessoas morressem. A gente não é executor de nada, a gente é o escriba, o testemunho dos fatos, preparados para transmitir os fatos com concisão, com simplicidade, para que as pessoas tenham acesso ao que está acontecendo e possam exercer a cidadania. Essa é a nossa função. A pena capital foi decretada por alguns, mas não foi condenada somente a honra de uma pessoa. Foi decapitada a verdade. Foram esquartejados os fatos. Foi amputado o direito de resposta. A boa fama de um inocente merece ser divulgada e reconhecida. Eu diria que, analisando as várias alegações que eu conheço feitas aos arautos do Evangelho, existe alguma confusão que é preciso esclarecer. Por exemplo, o culto cristão, o culto católico, ele é dividido em o culto público, aquele que se presta oficialmente, seja na liturgia da Santa Missa, dos sacramentos, seja nos sacramentais, seja nos momentos oficiais da Igreja. E este culto é dirigido à Santíssima Trindade, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, a São José, aos anjos e aos santos e beatos canonizados. Temos, portanto, gratidão, temos uma veneração, temos respeito, mas com relação ao culto, será privado, que é inteiramente livre. Aliás, um santo, antes de ser canonizado, ele tem aquilo que se chama fama de santidade. A fama de santidade é um dos requisitos exigidos pela Igreja para iniciar um processo de beatificação. No culto público não pode haver devoções particulares ou privadas. No entanto, isto não impede que as pessoas possam ter o que nós chamamos culto privado ou culto particular. Eu conheço cristãos católicos que hoje são falecidos e que eu conheço de perto e sei a santidade de vida, a fidelidade que exerceram durante toda a sua existência terrena, que não impede e nada me impede que eu possa manter uma devoção privada, particular a estas pessoas. Assim como os frutos fazem reconhecer a árvore, as boas obras nos falam do seu autor. Enquanto o mundo vai perdendo o sentido do respeito e do sagrado, a Igreja ensina aos homens que a gratidão é um dever e que elogiar os bons esforços incentiva a prática do bem. A gratidão imensa que eu tenho a Nossa Senhora e também a Moço João, a quem eu tenho como um homem santo, um homem que deixou para nós uma obra maravilhosa. Não há como essa obra ter brotado do coração do homem. Essa obra ela foi brotada de Deus, ela foi brotada por Nossa Senhora, e Moço João, com o coração aberto, recebeu todas essas graças, disse o seu sim. Monsenhor João Cladias era uma pessoa que via todas as dificuldades, as necessidades de todos e de cada um,
e sempre solícito. Sempre ele incentivava com que a pessoa se voltasse a Nossa Senhora, vivesse de maneira santa. Ele nos chamava o quê? A santidade. Então, eu vi nele o exemplo vivo, né? E isso é que move a gente dizer assim, não, realmente é uma pessoa especial. E eu falei, aí está sendo construído o Exército de Maria. E aqui se reflete a santidade do fundador. O que mais me marcou dentro dos arautos foi a bem-querência, né? É você ver pessoas distintas de diversos locais diferentes, diversas culturas diferentes e todas elas com o mesmo objetivo, né, de fazer o bem ao próximo. Eu conheço a obra dos arautos há vários anos e sei da seriedade das pessoas envolvidas, o trabalho educacional que atende diversas crianças e empresta educação de qualidade, assistência médica, odontológica, o trabalho de difusão da fé por meio de obras de boa qualidade doutrinária, teológica. Os arautos para mim são realmente assim um presente. E eu tenho certeza que essa ordem religiosa ela vai permanecer. Então podem vir os ataques, porque quando realmente uma obra é de Deus, quando ela tem a mão de Deus, podem tentar de tudo, mas ela não vai sucumbir, porque a missão dos arautos é muito forte. Então esse conjunto que explica a beleza arquitetônica típica dos arautos do Evangelho, que explica a disciplina militar belíssima, e como arcebispo militar emérito, depois de 8 anos de carreira militar, eu posso sentir muito de perto o que isso significa. E através de uma formação intelectual e teológica muito profunda, fiel à doutrina da Igreja. Todas essas acusações que eu tive a oportunidade pessoalmente de averiguar como profissional, né, o impacto possível dessas acusações, para todas elas eu tenho dados suficientes para dizer que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Em absoluto não são verdadeiros. Muito pelo contrário. Né? Quer dizer, o que a gente percebe é uma instituição na qual a experiência, né, de consciência de si, um fator fundamental de diferenciação, a experiência de consciência de si é aquela experiência que parece ser o esqueleto, né, o núcleo estruturante, né, da própria instituição, né, e, portanto, das suas propostas educativas, do seu projeto formativo. Isso está ali como esqueleto, como alma, né, do projeto educativo. Nós gostaríamos muito que nossos filhos recebam aquilo que a gente recebeu nos arautos, aquela formação que nós recebemos. Nós vemos que foi completamente integral, assim, não foi só o aspecto religioso, não foi só o aspecto moral, não foi só o aspecto prático, foi uma coisa assim na totalidade. Acho que gratidão por tudo que a gente passou. E eu sempre falo para minha mãe, muito obrigada por ter me deixado entrar, porque é a coisa que eu mais agradeço até hoje, ela ter me deixado ir, porque toda a formação que a gente recebeu lá, a gente não podia ter recebido em outro lugar. Quem passa pelos arautos, ele pode sair dos arautos, mas os arautos não saem do coração dessa pessoa, né? Eu sou muito grata aos arautos do Evangelho, porque resgatou da minha família a fé que já estava morta, a fé que já estava esquecida, os valores que nós já tínhamos deixado para trás. Porque eu percebo a cada dia, a cada pequeno detalhe, gesto, que meus filhos estão crescendo, seja nas virtudes, né, seja na fé, especialmente na fé. Isso para mim vale ouro, né? É maravilhoso a gente poder crescer nesse sentido, né? Ver meus filhos sendo formados como os bons homens, né, pelos arautos. Você chegando a todos os lugares do mundo, levando uma mensagem pura da Igreja. O mais importante que nós temos é estar com Deus. E vocês conseguem isso de uma forma tão natural ao ponto de serem aceitas com tanta tranquilidade. Mas sempre existe, como aconteceu nos primeiros 300 cristãos, aqueles que são contra. Mas a beleza em relação a vocês é que vocês têm provado sempre, enfim,
porque Deus está com vocês. E como dizia aquela menina de Gamaliel, quando São Paulo disse: ele vem de Deus, não há como é. E for dos homens, aquilo vai desaparecer. Sei o extraordinário trabalho que vocês estão fazendo para a nossa religião, para o Brasil, para a educação, para o bem do povo e servindo a Deus. Como eu vejo o carisma dos arautos do Evangelho? Esta dedicação à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O anúncio integral de Jesus Cristo a todas as criaturas, para que elas se salvem e alcancem o céu. Dar um testemunho de fidelidade a toda prova. O que às vezes não é compreendido pela mentalidade contemporânea é exatamente isto. Este cunho forte de disciplina férrea em vista de atingir o fim, que é a pregoeira do Evangelho, anunciar o Evangelho. Os perseguidores sempre acreditaram possuir a última palavra. Foi assim nas arenas de Roma, nos tribunais ideológicos e nas grandes campanhas de difamação. Mudam-se os nomes, os instrumentos e os impérios, mas permanece a mesma tentativa: silenciar a fé, destruir a honra e transformar a mentira em espetáculo. Contudo, o tempo, esse juiz implacável, sempre separa o barulho da verdade. Passaram-se os séculos. As multidões que aplaudiram no Coliseu desapareceram. Os imperadores tombaram. As calúnias envelheceram. Uma única instituição permaneceu, caluniada e perseguida desde o princípio: a Igreja Católica. E permaneceu, porque não está fundada sobre os interesses humanos, mas sobre a rocha firme da fé. Junto a ela e dentro dela, os arautos do Evangelho continuarão rezando, instruindo, formando famílias, educando jovens, socorrendo os necessitados, levando esperança aos que sofrem e anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem vive para o espetáculo precisa do escândalo, mas quem vive para Deus precisa apenas da verdade. E a verdade, mesmo perseguida, sempre será vitoriosa.